Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Bilar, da UFRPE, UAST. Vamos a mais algumas dicas sobre o ENAD, especialmente hoje como resolver as questões discursivas. Vamos em frente. Oi, gente, vamos lá. Trago aqui para vocês uma prova do ENAD. Foi a prova de administração de 2018, a última versão, né? Antes da que será aplicada neste ano 2022, em novembro. Então, se vocês observarem, tem aí as questões de sua distribuição, né? Temos questões de formação geral e de componente específico, com questões discursivas e questões objetivas. Especificamente, né, teremos 8 questões de múltipla escolha e 2 discursivas na parte de formação geral, que vai corresponder a 25% da nota, e 27 questões, né, de conhecimentos específicos a questões objetivas e mais 3 discursivas, somando os 75% restantes da nota. Ou seja, teremos ao todo, na avaliação do ENAD, 40 questões. São 35 objetivas e 5 questões discursivas. Nós vamos dar uma ênfase aqui especial a essas 5 questões discursivas, mas vocês podem achar no meu canal informações sobre os outros formatos de questão que costumam cair no ENAD, né? Típicas do ENAD. Bom, observem que no cartão de resposta tem maiores informações sobre o uso da caneta esferográfica, né? Tinta preta, para a resposta, e também a quantidade de linhas que vocês terão para responder essas questões discursivas, ok? Então, vamos observar alguns exemplos dessas questões e dar algumas dicas para que vocês tenham sucesso. Vamos em frente. Bom, gente, vamos a um exemplo prático de uma questão do ENAD. Essa aqui foi do ENAD 2018, prova de administração, questão discursiva de formação geral, a segunda questão no caso. Era uma questão que tratava sobre aquele incidente que ocorreu no ano de 2018 no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Como foi amplamente noticiado em todas as mídias, o museu ele sofreu incêndio e isso danificou gravemente, né? Boa parte, quase todo o seu acervo foi dizimado pelas chamas, etc. Então, nesse primeiro texto, ele te traz essa situação, problema. Primeira dica para você que vai responder uma questão discursiva é identificar logo qual é a situação, problema e suas características específicas, entendeu? Nesse caso aqui, a situação é o incêndio que ocorreu no museu. Vem um segundo texto que complementa esse primeiro, mencionando aí a quantidade de acervo que se perdeu, etc., né, os impactos negativos desse desastre, né? E aí tem uma atenção que você deve dar especial ao comando da questão. Faça o que se pede. Está se pedindo aqui, com base nos textos apresentados, né, nesses 2 breves textos, que você faça uma composição acerca da importância dos museus para a sociedade contemporânea, sob o ponto de vista da memória e das perspectivas de futuro, abordando 3 aspectos da função social dessas instituições. E aí vem o valor da questão, né? Veja, ele está pedindo que você demonstre a importância dos museus e que você aponte 3 aspectos da função social desse tipo de instituições, dos museus, entendeu? Então, ele está pedindo 3 aspectos. Existem mais de 3 aspectos, né, da função social dos museus. Por exemplo, você pode considerar a questão da cultura, a promoção da educação e cultura em si, que a simples existência desses espaços faz, né, um aspecto cultural, né? A você trabalhar aí na sua linha argumentativa. Outra questão que você também, outro aspecto,
da função social dos museus que você pode tratar é da questão da preservação da identidade, né, e das memórias do nosso povo, né? Outra questão também que você pode abordar é em relação à geração de conhecimento, à produção de pesquisas, é outro aspecto social que reforça a importância dos museus, e até a questão do próprio turismo, né, do impacto econômico, cultural que a existência desses impactos dá para as cidades, etc. Né, atrai turistas e tudo mais. Então você tem que criar um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, né, levando-se em consideração esses três aspectos, né, sociais aí da função social dos museus, ok? Não é algo difícil de se escrever, então atente para você responder o que está sendo pedido. Escreva exatamente o que se pede nesse comando da questão, com clareza, com calma, né? Lembrando que a redação de um texto exige que ele tenha uma introdução, um desenvolvimento, onde você vai argumentar, e a parte conclusiva, né? Qualquer texto tem essas três partes, uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Ok? Vamos a mais um exemplo. Bom, esse outro exemplo, ele trata também de uma questão discursiva da prova do ENAD de administração do ano de 2018, só que nesse caso aqui é um componente específico, é uma questão discursiva dentro do componente específico. O que é o componente específico, né? O componente específico é aquele que busca que o aluno ele demonstre as competências, as habilidades, né? o domínio do conhecimento naquela área que ele está se formando, no caso de vocês, no caso aqui da prova de administração, no caso do estudante de administração. Se fosse uma prova de economia, do estudante de economia, né? Esse profissional precisa de que competências, que habilidades? É isso que está sendo aferido aí com esse tipo de questão. A questão anterior, que era de formação geral, ia mais para o cunho geral mesmo, né? Da formação do profissional enquanto um ser ético, que está inserido numa sociedade e que tem que ser sensível a seus problemas, né? Essa questão da sociedade da qual ele faz parte é uma questão mais geral. Ok? Então, agora nessa segunda questão, é hora de você mostrar o que você aprendeu literalmente no curso. Bem típica aí do curso de administração, né? Que ela fala sobre o Taylor, né? Tá expresso assim, que o nível de produção, nem o nível de produção, nem a linha de resultados são por si sós medições adequadas da administração e da empresa. Posição de mercado, inovação, produtividade, desenvolvimento do pessoal, qualidade, resultados financeiros, todos são cruciais ao desenvolvimento de uma organização e à sua sobrevivência. Também as organizações sem fins lucrativos precisam de medições em algumas áreas específicas de suas missões. Os primeiros esforços de elevação do nível de produção estiveram associados ao que atualmente configura a área de gestão de produção e operações, principalmente com os métodos de Frederick Taylor, né? O nosso querido Taylor aí da área de administração, pai da administração científica, né? Daí se originou a chamada Revolução Gerencial. Esse texto foi do Peter Drucker, tá? Que também é outro autor muito importante aí da nossa área de administração. Eu, como professor de TGA, não poderia deixar de escolher essa questão para falar com vocês. Bom, a partir desse fragmento, dessa leitura atenta, pede-se, vejam, para que vocês atendam exatamente o que está sendo pedido, né? Justifique por que os métodos do Taylor estão originalmente associados à gestão da produção e operações, vale 4 pontos. E na segunda questão ele pede para que você, na letra B, escolha 3 áreas funcionais distintas das de produção e operações, e para cada uma delas apresente o indicador de desempenho gerencial. Essa segunda aí vale um pouquinho mais, exige um pouquinho mais de conhecimento aí, né, na sua resposta. Então, pessoal, esse tipo de questão não é uma questão difícil de ser respondida, não, tá? O que é que ele espera de você? Que você demonstre aqui os conhecimentos que você aprendeu ao longo do curso. E você estuda aí, no caso de administração, o Taylorismo lá nos períodos iniciais, tá? As funções, as áreas funcionais também na parte de introdução à administração, né? Então,
você tem que explicar como os métodos de Taylor, nessa letra A, auxiliavam aí a questão da gestão de produção e operações. Aí você vai falar aí sobre o tempo de movimento, especialização das atividades, padronização, né? O aumento da eficiência e da produtividade que Taylor dava às organizações através desse estudo dos tempos e movimentos, toda essa parte de planejamento, execução e controle que o Taylor também expôs, né? Com ênfase aí nas tarefas, no ambiente operacional em si. Por isso que se relaciona a questão da gestão da produção. E na segunda, na letra B, ele pergunta 3 áreas funcionais distintas da área de produção e operações. Ora, classicamente, além da área de produção e operações, as empresas têm as áreas de marketing, de gestão de pessoas, de finanças e contabilidade, né? Algumas têm a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, basta que você escolha 3 dessas áreas e cada uma delas apresente e exemplifique um indicador de desempenho gerencial. Por exemplo, se você escolheu as áreas marketing, gestão de pessoas e finanças, você vai lá apresentar indicadores para cada uma delas. Para a área de finanças, por exemplo, você tem aí o lucro líquido, né, que é um indicador, o endividamento, né, e outros indicadores que você também pode apresentar. Na gestão de pessoas, a questão da satisfação, né, dos colaboradores com o trabalho é o indicador, o nível de satisfação dos seus colaboradores. A idade também é outro que você pode citar. E numa terceira área, por exemplo, a área de marketing, você pode fazer aí, apresentar indicadores como satisfação no caso dos clientes, né? Você pode usar também indicador que menciona aí o grau de lealdade desses clientes, e você tem alguns exemplos disso, né? Algumas ferramentas bem específicas que tratam desse levantamento e que são amplamente usados aí para pesquisa de satisfação, para pesquisa do comportamento do consumidor, enfim. Então você apresentaria aqui esses índices dessas 3 áreas, por exemplo, marketing, gestão de pessoas e finanças, ok? Então é bem específico para quem estuda administração, que viu, sabe quais são as áreas funcionais das organizações e a indicação de índices para ela, sabe quem foi o Taylor no primeiro momento na letra A e as suas contribuições para essa área de operações e produção. Por fim, pessoal, algumas dicas de ouro para vocês em relação às questões do ENAD. A primeira é observar lá, entra no site do INEP, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, lá no meu canal do YouTube, e você pode ter acesso às provas das versões anteriores desse exame, né? No caso de administração 2018, 2015, né? Geralmente os ciclos são 3 anos, agora com a pandemia que a gente só vai fazer a de administração em 2022, seria no ano passado, mas houve a pandemia e o cronograma foi refeito, tá? Mas geralmente a cada 3 anos você tem as provas na nossa área e nas outras áreas também, tá? Para que se mensure aí de forma cíclica. Então veja lá nessas questões que elas vêm com gabarito, você pode ver tanto as objetivas, como também existe, eu grifei aqui, os chamados padrões de resposta, procura lá, que tem um padrão de resposta específico para as questões discursivas, que é o nosso tema de hoje. O padrão de resposta ele te diz o que é que se pede, o que é que se espera que você leve em consideração quando dá resposta dessa questão. Então é uma dica super interessante. Você pode ver isso para as várias provas. E eu sugiro que você não veja só as provas do seu curso específico, mas dos cursos da sua mesma área, né? Os cursos comuns. Por exemplo, um estudante de administração pode ver as questões da área dos cursos de tecnólogo, tem vários lá, né? Do curso de administração, entendeu? Então não veja só do de administração, veja de outras áreas também que você exercita aí enriquece aí a sua capacidade de resposta. Outra dica é mantenha-se informado sobre os assuntos relevantes que estão sendo discutidos ou que foram discutidos recentemente nas várias mídias,
nas várias mídias, na TV, nos jornais, entendeu? Na internet, enfim. Existem assuntos, a pandemia, por exemplo, é um assunto que está se discutindo muito, né? Essa questão da guerra na Ucrânia também. É, enfim, uma série de assuntos são tratados e você tem que demonstrar antenado, né? E por caso específico da sua ciência, é você rever aí na estrutura das questões anteriores os assuntos que geralmente se pede. É outra dica, né? Dá uma olhada lá no formato da prova, tenta responder, confronta o gabarito e aqueles assuntos que você não teve muito acesso, não estudou direito durante a graduação, dá uma retomada, entre em contato com um colega, com esse professor, dá uma reavivada nesse conhecimento, né? Outra dica especial, principalmente para quem é da área da administração, planeje-se, né? Não só para a administração, todas as áreas. Você tem que se planejar, organizar o seu tempo, né? Pensa que você não vai ter a prova toda para fazer essas questões. Lembra, são 40 questões, né? Você tem que distribuir o tempo para que você tenha condições de responder essas questões adequadamente, porque você tem lá é, o período de 4 horas, né, para você responder as questões, tanto de múltipla escolha, quanto discursivas, quanto o questionário de percepção, que também vem na prova do Enato. Então, pensa aí nos 15 minutinhos para responder, no máximo, cada questão discursiva, né, que é um tempo suficiente para que você organize suas ideias e faça o que é solicitado. Redija um texto de forma clara, objetiva, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão, exponha bem os argumentos, e aí, por fim, pessoal, escreva de uma forma técnica e com profissionalismo, né, porque você é um estudante que está aí demonstrando que tem conhecimento, sim, sobre, né, relevante sobre a sua área de conhecimento. E é justamente isso que a prova quer que você demonstre, né? Que você demonstre as suas habilidades, suas competências e o domínio dos conhecimentos específicos da sua área, além dos conhecimentos da área de formação geral. Escreva como se você estivesse entregando aí um relatório para um chefe seu, entendeu? Parta desse pressuposto de que você é profissional, sim, né? Está em formação, é, mas que todos nós estamos sempre em processo de formação, todos nós estamos aprimorando, mas já somos profissionais. Sinta-se profissional. É o momento de você provar que você sabe do que você está falando, você tem um conhecimento técnico, você recebeu aí esse treinamento, né, essa formação ao longo de sua graduação. Ok? Boa sorte para todas e todas e vamos em frente.